Boa tarde a todos os alunos. Hoje começamos um ciclo de aulas sobre a linha cronológica da história. A ideia dessas aulas é que a gente possa se situar no tempo. A gente pode perguntar: como é que a gente estuda história e história da arte? Não podemos pensar de forma isolada. Isso se fazia há muito tempo. Hoje em dia, quando a gente vai estudar história e história da arte, a gente tem que analisar uma série de fatores contemporaneamente, para tentar formar, vamos dizer assim, um holograma, uma ideia do que seria a história verdadeira, ainda que seja impossível a gente formar uma história verdadeira, como eu comentei com vocês, que a gente não tem uma história verdadeira porque não temos todos os dados suficientes para isso, quando a gente fala principalmente de antiguidade. Quando a gente estuda história e história da arte, nós vamos analisar, por exemplo, textos e documentos, tanto cópias quanto originais. Ali, nós temos todos os documentos originais da antiguidade, como, por exemplo, o texto de Heródoto, que é conhecido como pai da história, lá do século V a.C., ou os textos de Plutarco, de Plínio Velho. Infelizmente, nós não temos todos os textos originais. Como é que a gente chega a um texto que pode ser o texto desse autor? Deixa eu pegar aqui um livro. Como é que a gente chega? Por exemplo, se eu pegar esse texto aqui do Vitrúvio, que foi um arquiteto do século I a.C., que escreveu um tratado de arquitetura, e que a gente tem o que seria o texto do Vitrúvio. Aqui na Itália é comum, a gente, na Europa em geral, é comum a gente achar o texto original de um lado e o texto traduzido do outro. Como é que conseguiram montar esse volume aqui se nós não temos todos os textos originais? Juntando uma série de informações que nós temos, ou seja, um pedaço do texto original aqui, outro lá, algum autor que comentou, e mesmo assim existe muita discussão quando a gente faz a tradução, por exemplo, né? Porque o latim que nós temos aqui pode ser interpretado de maneira diferente. Então, nem sempre a tradução vai ser idêntica. É claro que quando a gente estuda, vamos dizer assim, profundamente um texto como esse do Vitrúvio, se esse é meu foco principal, eu tenho que buscar a melhor tradução, eu tenho que buscar o texto original. Agora, nós que estamos aqui estudando, tentando montar a história, basta um livro como esse, que nós temos um texto original e uma tradução, que nós possamos ter uma ideia daquilo que aconteceu. Então, esses textos originais da antiguidade se montam, vamos dizer assim, unindo uma série de elementos e informações que nós temos. Durante a Idade Média, principalmente, nós tivemos pessoas que copiaram os textos originais, principalmente os textos da Grécia Antiga e da Roma Antiga, o que para nós é uma grande vantagem quando a gente estuda Grécia e Roma, o que já não é vantagem quando a gente estuda o Oriente, por exemplo, quando a gente estuda a Mesopotâmia. A história da Mesopotâmia é antiga, porém é muito recente, porque os estudos são muito recentes. Já Grécia e Roma faz muito tempo que se estuda, e esses autores praticamente não desapareceram ao longo dos séculos. Heródoto, Plutarco, Suetônio, Plínio. Então, nesses textos, a gente pode ter, vamos dizer assim, ideias, e pode ter alguns pontos para montar a história. Claro que esses textos da antiguidade não são textos imparciais, muito pelo contrário, são textos parciais.
porque foram escritos em um determinado momento político, às vezes queriam ressaltar aquele imperador e deixar o outro de lado. Temos sempre uma tendência àquilo que se queria passar. Tanto é que a gente vê, por exemplo, sumindo muitas vezes a história das mulheres, porque as mulheres, naquela época, não tinham as possibilidades que nós temos hoje, certo? Então, precisamos olhar esses documentos muitas vezes para ter ideias. Vou dar um exemplo aqui. Troia, né? A Guerra de Troia, todo mundo já ouviu falar no Cavalo de Troia e tudo mais. E até o século XIX era uma história, né? Não existia Troia, não se sabia onde estava a Troia. E chega um cara chamado Schliemann que pega as obras de Homero, coloca embaixo do braço e vai atrás de Troia. E ele acha. Então, o texto pode ser, vamos dizer assim, um impulso para que a gente possa encontrar determinada história. O que nos ajuda aliado ao texto? A arqueologia. A arqueologia é uma ciência que está cada vez crescendo mais e cada vez ajudando mais em história e história da arte. Só que a arqueologia, ela, por exemplo, se eu acho uma determinada inscrição, o arqueólogo não quer saber toda a história que está por trás daquela inscrição. Ele quer catalogar aquela inscrição, verificar a data, o material e tudo mais. Uma série de estudiosos juntos que vamos dizer assim, criar a história dessa inscrição, dessa moeda. Aliás, os objetos arqueológicos podem ser cerâmica. Cerâmica é uma das coisas que mais se encontra em arqueologia. Por que, Ali? Gente, a cerâmica era como se fosse a embalagem da antiguidade. Então, tudo grãos, alimentos, vinho, água, tudo era colocado dentro de cerâmica. Assim como hoje nós temos as garrafas, os potes e etc. A cerâmica também fazia as lamparinas que iluminavam as casas e os locais públicos. Então, cerâmica é uma das coisas que mais se encontra nessas escavações arqueológicas. Moedas. Como é que uma moeda encontrada numa escavação arqueológica pode nos revelar alguma história ou nos dar alguma informação? Eu trouxe aqui como exemplo uma moeda do século I a.C., onde de um lado a gente tem o imperador Augusto e primeiro imperador romano, né? E do outro lado nós temos o templo Divus Iulius, que foi um templo dedicado a Júlio César, que era o tio-avô de Augusto, e que hoje nós não temos mais esse templo. Se a gente vai ali no Fórum Romano, a gente não encontra mais o templo dedicado a Júlio César. Como é que a gente consegue ter ideia de como era esse templo? Moeda pode nos ajudar com isso, porque ali a gente tem um desenho do templo. Então a gente pode criar uma hipótese de como esse templo era, olhando essa moeda, olhando o local da escavação arqueológica, que nos dá mais ou menos a dimensão que esse templo poderia ter, e assim a gente vai criando e montando a história desse templo. Nas escavações arqueológicas, a gente também tem possibilidade de encontrar esculturas, encontrar mosaicos. E com as esculturas, tem um detalhe interessante: a moda do cabelo. Se eu pegar o imperador Augusto, a gente tem quase sempre sendo representado com o cabelo de uma dessas três formas aqui, né? Se encontra uma escultura que tem, né, esse cabelinho aqui, vai uma mexinha para um lado, outra mexinha para o outro. Opa, pode ser Augusto. Então vejam como a gente tem que juntar uma série de elementos para que a gente possa compreender a história. E na arqueologia, a gente tem, fora os materiais que são encontrados, né, como as moedas, os mosaicos, enfim, as esculturas, restos de alimentos, restos mortais, é criada na metodologia atual o que a gente chama de estratigrafia. O que é isso? São as famosas camadas.
Quando o arqueólogo começa ali a escavação, ele vai fazendo, tentando adivinhar ou criar essas camadas aqui históricas. Como assim, Ari? Imaginem que nós sabemos, por textos, por uma série de elementos, que houve um grande incêndio em Roma no ano de 64 depois de Cristo. O arqueólogo começa a fazer uma escavação em Roma, ele vai, em determinado momento, achar uma camada histórica que tem características de que houve um grande incêndio. Opa! Então aqui ele já começa a pensar que essa camada pode ser a camada ali do famoso incêndio de 64 depois de Cristo. E quando eles escavam, então eles criam essas camadas mesmo ali e vão identificando tudo que eles encontram em cada camada. É um trabalho bem árduo, vamos dizer assim, lento. Por isso que muitas vezes a gente vê, estão escavando o local faz 20, 30 anos, porque é um trabalho lento, não é um trabalho que se faz do dia para a noite. A gente não pode chegar lá com uma retroescavadeira, por exemplo, e abrir um buraco e ver o que que tem. Não, é um trabalho que tem que ser feito devagar. Imagina se eu botar uma retroescavadeira ali, eu posso danificar uma escultura, eu posso danificar uma edificação, enfim. Tem que ser um trabalho lento e preciso na documentação. Então, arqueologia tem sido um dos maiores aliados no estudo da história, inclusive fazendo com que a gente se depare com problemas. Que tipo de problemas, Ali? Problemas que, opa, será que a história está sendo contada da forma certa? Hoje a gente vai ver um exemplo disso. Outro aliado super recente nosso no estudo da história é a inteligência artificial. A inteligência artificial, por um lado, tem sido ruim, por outro lado, tem sido bom. Exemplo, a gente teve recentemente divulgado sobre um artigo sobre os papiros de Herculano, que já foram encontrados há muito tempo atrás, mais de 200 anos, papiros carbonizados, e que, no momento que eles encontraram lá no século XVIII, eles não tinham como ler o que está escrito nesse papiro. Hoje, com a inteligência artificial, eles estão fazendo uma série de análises, avaliações nesses papiros e estão conseguindo ler parte do conteúdo. Olha só que coisa extraordinária, porque na última divulgação que eles fizeram, eles falaram que acharam o local que possa estar o túmulo de Platão lá em Atenas. É uma coisa sensacional. Então vejam como tecnologia, e que cada vez está mais veloz isso, pode nos ajudar de uma maneira muito produtiva no estudo da história. E claro que, complementando todos esses documentos que nós temos para estudar história e história da arte, nós temos o próprio objeto. Nós temos as esculturas, as pinturas, os mosaicos, as joias, que, ao mesmo tempo que nos ajudam a estudar história da arte, lendo uma determinada obra de arte, a gente pode descobrir quais eram assim, os hábitos de vida, né? Se a gente pegar as últimas ceias, por exemplo, se a gente pega as últimas ceias, a gente vai ver que mudou a forma de representar a última ceia. Até o século VI, a última ceia era representada com as pessoas, com Jesus e os apóstolos, recostados ao redor da mesa, porque isso era a forma como eles comiam lá na Roma Antiga, lá na Antiguidade. Depois disso, a gente começa a ver os apóstolos e Jesus sentados à mesa, como a gente faz hoje. Então, isso foi uma modificação de hábito que começa a partir do século VII. Então, a obra de arte também tem essa capacidade de fazer com que a gente compreenda história e história da arte, por consequência. E a gente se vê na próxima aula. Beijos!